A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que emana leite e mel. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás
Preciosos ouvintes, aqui está mais uma frase do profeta desta era, em uma de suas mensagens: possuindo todas as coisas. Vale a pena repetir esta frase, esta afirmação, esta declaração, esta advertência, este ânimo. A promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Completando, tirar a Satanás de sua frente. Como Jesus disse um dia: para trás de mim, Satanás. Quando o diabo estava procurando fazer com que ele não arcasse com a sua cruz. E mesmo através de uma pessoa muito querida, que era São Pedro. Mas Jesus não falou propriamente com Pedro, falou com Satanás. Para trás de mim. Saia da minha frente, saia do meu caminho. Eu tenho de cumprir a minha missão. A minha missão não pode ser definitivamente interrompida por quem quer que seja. Então, a promessa é tua. Porém, se alguma vez a alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Agora, ouvintes, Deus usou este profeta para nos advertir, nos exortar, nos redarguir com a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, daí, a necessidade de conhecermos a sua mensagem como a mulher conhece o seu marido, porque a mensagem é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é o esposo. Conhecer naquele sentido conjugal, quer dizer, é entrar em gerar filhos, conceber. José não conheceu a Maria até que ela tivesse então o primogênito, que era Jesus, não é? Ele não a conheceu antes que ela tivesse dado à luz o seu filho primogênito, que era Jesus Cristo, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Mas ele já estava casado com ela. Isso acontece com a igreja. Nós já estamos casados pela palavra, mas o esposo tem que entrar nela e gerar o filho. Então, é necessário que conheçamos a palavra nesse sentido, independentemente do intelecto. Se o arrebatamento for depender de intelecto, isso contrariaria as próprias Escrituras, porque Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Agora, a Bíblia não está se referindo somente a pobres materialmente falando, financeiramente falando, mas pobres, muitas vezes de espírito, de intelecto, de inteligência. Graças te dou, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então esta mensagem deve ser conhecida, crida e concebida pelo Espírito Santo em você. Nós temos aqui nas Escrituras, em Números capítulo 14,
os israelitas querendo voltar para o Egito. Veja que coisa tremenda. Depois de Deus tirar a Israel do Egito, sob sinais e poderes tremendo de sua palavra através de seu profeta, agora, chegando já ao final da jornada, eles estavam querendo voltar para o Egito. Ora, isso é tremendo. Isto aponta justamente para o estado da igreja nesta era, quando está voltando para o Egito, comendo aquilo que vomitou antes. As denominações vomitaram Roma. E por último, estão voltando ao vômito. Os pentecostais vomitaram as denominações. E por último, têm voltado ao vômito. Agora eu estou usando uma expressão de São Pedro, pelo que se cumpre aquele provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou ao lamaçal. Assim estava Israel querendo voltar para o Egito. Por quê? Porque a coisa era difícil. Na verdade, a promessa era para Israel, para o povo de Israel. Mas como o profeta de Deus acaba de falar, a promessa é tua. Porém, se alguma vez alcanças, não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso, tu vais ter que tirar a Satanás. Então, Israel tinha que tirar aqueles filisteus, aqueles homens-arrões, aqueles super-homens, aquele super-sistema, aquela união terrível que havia contra Israel. Agora, a coisa do outro lado era boa. Não resta dúvida que era boa. Um cacho de uva que 2 homens suavam para carregar. É, sim. Aqui está escrito lá no que veio do vale de Escol, dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. A coisa era muito boa, a terra é boa e tudo mais. Mas eles voltaram pessimistas, desanimados, terrivelmente vencidos. A promessa era grande, a promessa era verdadeira, mas havia um grande inimigo pela frente. O que é que eles disseram? Bom, nós vimos muitas coisas fortes, boas. Aqui está o exemplo, aqui está o testemunho. Veja como Jesus cura. Ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou esse aqui de câncer. Dá seu testemunho aí. Está muito bem, isso é cacho de uva. Isso é uma maravilha. São os dons da terra. Eles buscam esses dons. E eles usufruem desses dons. Mas o que foi que eles disseram logo? Em Números 13, eles estavam falando, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Aqueles grandes gênios intelectuais, e que falam difíceis, e falam coisas difíceis, interpretam cientificamente o Evangelho. Isso são gigantes. E como é que nós podemos passar por isso aí? Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Mas aí a congregação creu naquela mensagem pessimista de derrota daqueles que queriam ficar patinando, voltando ao vômito. Eles haviam vomitado o Egito. Então, em Números 14, diz que a congregação alçou a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite.
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Israel e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos no deserto. Então aqueles mensageiros pessimistas não estavam do outro lado, estavam dentro de Israel. Vocês devem guardar bem isto no coração. Eles não estavam do outro lado, eles estavam dentro da mensagem do dia. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Levantemos um outro líder. Deixemos este profeta de lado. Deixemos esse sistema de Deus para um lado, não é? E vamos criar o nosso. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas o que aconteceu? Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Rasgar o vestido aí significava protesto. Protestamos contra esta mensagem desses fracassados. Nós espiamos a terra. Nós estivemos lá. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. O batismo do Espírito Santo é coisa muito boa. E a promessa é tua, porém se alguma vez a alcanças, tu não te vai ser muito fácil possuí-la. Você tem que olhar para a promessa. E eles continuaram dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, a esses gigantes, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então toda a congregação queria apedrejá-los. Queria apedrejar os mensageiros da fé, Josué e Calebe. Quando deveriam ser apedrejados os incrédulos. Mas a glória do Senhor se manifestou. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Ouvintes, a maior provocação que uma pessoa pode fazer para com Deus é descrer em sua palavra, em sua mensagem, em sua promessa. Vejam aqueles homens, todos eles enxergaram as mesmas coisas. As uvas, as muralhas da cidade, os gigantes, todos eles enxergaram o natural. Vocês pensam, Josué e Calebe eram homens como os demais, como os rebeldes, os covardes, os incrédulos, os medrosos. E eles viram o que os demais viram. Josué e Calebe viram também. Viram os gigantes, viram as muralhas, viram as uvas, viram o natural. Porém, não viram a promessa de igual modo. Eles não olharam para a palavra em uma unidade de espírito. Eles não olharam para a promessa, para o nível que Deus estava levando. Isso é tremendo. O profeta de Deus diz:
O povo de Deus tem medo de entrar na promessa, tem medo de entrar no Espírito Santo, tem medo de entrar na palavra a ponto de conseguir tudo o que precisa através da palavra. Porque na palavra está tudo. A palavra encampa tudo. Os únicos dons verdadeiros são aqueles que estão encampados pela palavra, regidos pela palavra. Mas eles querem ficar sempre atrás um pouco. Eles não querem dar o passo avante para levar o povo. Então o que fazem? Tentam jogar as congregações contra aqueles que estão comissionados por Deus para entrarem na palavra perfeita. Mas agora você vai fazer uma análise a estas alturas. Se você vivesse naquele dia, naquele presente momento, quando você ouvisse 10 homens de boa reputação dentro de Israel, 10 homens bem relacionados, analisando a coisa com muita prudência, olha, é melhor nós voltarmos, porque não vale a pena o sacrifício, o risco. Os homens lá são grandes demais. E você está ali no meio, escutando aquilo. E daqui a pouco você vê apenas 2 daqueles 12, rasgando suas vestes e protestando contra 10. Contra 10 que falaram de uma maneira sábia, prudente, de uma maneira razoável. Vamos ficar somente com o que Deus nos deu. Em outras palavras, eles disseram isso. Vamos estar satisfeitos. Mas Josué e Caleb, fazendo um confronto isso com Efésios a essas alturas, para nos transportar para esse estado que é difícil tirar as pessoas, saírem, deixarem isto aqui e continuar à frente. Ah, mas está muito bom e vamos esperar Deus atuar aqui. Não. Deus só ia atuar agora lá. Se você bater o pé e ficar aí, você vai ficar como os demais que voltaram ao vômito. Tem que ser lá. Tudo agora é pela palavra. Tudo agora é pela promessa. Tudo agora é pelo Espírito Santo. E você está agora diante de um julgamento. Onde você vai ficar? Com quem você vai ficar? Do lado de quem? O Espírito Santo poderá responder no seu coração. Bom, você já saiu do Egito, saiu das denominações. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Se não foi, seja o quanto antes. Você não crê mais em 3 pessoas distintas. Você vê o Pai no Filho. Você tem o Filho, então tem o Pai também. Você já tem conhecido justificação, santificação e experimentado os dons espirituais. Mas agora, vamos, coragem. De que lado? A congregação revoltou. Os 10 tiveram mais aceitação pela congregação. Mas os 2 foram mais aceitos por Deus. Aí estão 2 opções. Qual delas você escolherá? Ir ou ficar? Rebeca, depois de cheia de dons, teve que decidir ir ou ficar. Você tem que ir ao encontro do noivo. Não fique parado, não fique parada. Busque a palavra, crê na promessa, olhe para a promessa. As muralhas estão aí, os gigantes estão aí, as uvas, os dons estão aí. Mas vamos, olhe para a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.
dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus. E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus. E o exército de Faraó, porém, no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Todo meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, eu me submeto, em mim vem sempre estar. Lá do alto céu o avivamento vem, a começar em mim e indo além.
nos teu favor. Concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queres desanimar-te, já não tens teu fervor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor, de tudo que careces, te supre seu favor. Exulto, crente, exulta ao Salvador feliz, por ele protegido, és livre, és feliz, sendo porém tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir, procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulto, crente,
exultar ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclamar quem te deu salvação. Confia em mim somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exulta ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Exulta, ó crente, exulta ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz, és livre, és feliz. Com ardente expectação, toda criatura está esperando pela manifestação. Vem a manifestação. O que é a manifestação? Ser conhecida. Manifestação, isto é, ser conhecida ou ser conhecido. Antes de você se manifestar, você não pode ser conhecido. Todo o mundo, os maometanos do além, eles estão esperando por isto, em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto. Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso. Tivemos trovões e relâmpagos. Tivemos óleo e sangue. Tivemos todos os tipos de coisas. Mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si, saiu e disse: aqui estou, Senhor. Vem, amados e preciosos ouvintes, aqui temos mais uma frase de uma das mensagens do profeta desta era. Desta feita, estamos baseando-nos em a manifestação dos filhos de Deus. Isso está na série de mensagens do profeta desta era, cujo título é Adoção. Muito bem. O que acabamos de declarar é da mensagem Adoção, manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia se repete
Muitos daqueles, como Apolo, estavam pregando diligentemente, mas precisavam conhecer alguma coisinha mais, inclusive serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Veja aí, logo destaque o versículo 5. Se Paulo te encontrasse hoje, ele faria a mesma coisa que fez com os efesianos ali. Atos 19. Ele lhe daria a mesma ordem. Se você perguntasse para São Pedro o que você deveria fazer, depois de tanta tradição religiosa, ele diria a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo que ele disse lá em Atos 2:38. Atos 2:38. E se algum Ananias deste for visitar algum Saulo de Tarso, que cai do seu pedestal, de sua fama, de seu cavalo, ele vai fazer a mesma coisa que fez em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, portanto. Capítulo 22, versículo 16. Você está anotando? Atos 2:38. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Atos dos Apóstolos 22:16. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Samaria, não? Eles eram somente batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe os deixou ali, então Pedro e João foram para fazer a obra através da qual eles pudessem receber também o Espírito Santo. E depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, lá na casa de Cornélio, no último versículo, e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor. Agora você me mande uma referência da Bíblia e da história da igreja até 300 anos depois de Cristo, em que alguém fosse batizado no título ou nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Me prove ao contrário, e eu vou pedir perdão de público pelo batismo que eu tenho ensinado, pelas milhares de pessoas que já batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Cristo. E o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Manifestei o teu nome aos homens. São João 17, versículo 6. Mas vamos agora, então, com este assunto tão importante, o qual o profeta de Deus baseou-se na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui nós temos um destaque muito importante para nós e nossos ouvintes. Manifestação quer dizer ser conhecido, vir à luz. Você tem ali alguma coisa que estava encoberto, então descobre aquilo, é uma revelação, é uma manifestação. E você se manifestou. Então, há uma ardente expectação da criação, esperando pela manifestação. Agora você vai ver aos Hebreus, capítulo 11, e você se admira muito do testemunho e da fé daqueles heróis, chamados heróis da fé. E lá no fim, o que de fato foram, né, heróis da fé. E lá no fim do capítulo, com toda aquela perfeição deles, com toda aquela fé que eles tinham, exerceram a ponto de entregarem suas vidas, serem cerrados vivos e enfrentarem reinos e poderes e tudo mais, eles não podem ser aperfeiçoados sem que cheguemos todos a este estado
agora de nos manifestar como filhos de Deus. É tempo de manifestação pública do nudismo, manifestação pública de todos os protestos, menos contra o pecado. Você já viu isso? Agora, a única coisa que protesta e que é uma manifestação pública ou oculta, isto quer dizer, dentro de casa, lá no posto de dever, na cozinha, e que quando sai lá fora é uma manifestação pública de Deus, de filha de Deus, de filho de Deus, está somente naquelas que têm recebido de fato esta adoção, que têm se interessado nos negócios do Pai e que têm dado lugar ao Espírito Santo e que estão também juntos com toda a natureza, com toda a criação, gemendo e reprovando todas estas manifestações diabólicas. Então, quando você sai ali, você é uma manifestação de uma filha de Deus. Você é uma manifestação de um filho de Deus. Você está se fazendo ser conhecido, um filho de Deus, uma filha de Deus. Mas eu pergunto, eles conheceram a Jesus? Não. Eles conhecerão os seus escolhidos? Tampouco. Muito menos. Embora gemam, embora estejam suspirando, desejando ardentemente com toda a criação essa manifestação. O homem está buscando o que é perfeito. O homem está buscando solução. O homem quer justamente aquilo que Deus tem para nós. Você já pensou num milênio? Você já pensou nessa terra sem nenhum espinho, sem você precisar de coçar, ter pelo menos uma coceira no seu corpo, e você apenas pensar e já está lá do outro lado da terra? Você já pensou em você, quando quiser uma fruta, você falar apenas com ela e ela vir na sua mão? Agora, Adão era assim. Se Adão quisesse mudar um rio de um lugar, ele mudaria pela palavra falada. Ele não precisava de trator, ele não precisava de dinamites, ele não precisava de nada disso para desviar um rio. Ele apenas ordenaria. Isto é que é restaurar. Elias restaurará todas as coisas. É a fé perfeita para esse estado perfeito. É de fé em fé, não resta dúvida. E eu amo demais a cura divina. Eu gosto demais, se eu estiver enfermo, que uma pessoa ore por mim. Mas ainda não te leva a um estado perfeito. Você pode ser hoje ser curado de tuberculose e amanhã morrer de tuberculose. Você pode ser hoje curado tremendamente de câncer e, no entanto, mais tarde vir a morrer de câncer. Você pode hoje ser curado de qualquer enfermidade. Por quê? Isto não te levou ainda ao estado perfeito em relação a Deus. Nós somos perfeitos, porque Deus olha o que está dentro de nós. E Deus conhece a sua obra desde antes da fundação do mundo. Ele conhece a sua consumação. Ele já nos conhece naquele outro corpo. Mas estão gemendo toda a criação por esta manifestação dos filhos de Deus. Mas o profeta diz assim: tivemos um vento muito poderoso, barulho, tivemos trovões e relâmpagos, movimentos, tivemos óleo e sangue. E estas coisas todas, vocês sabem, sinais na plataforma. Tivemos todos os tipos de coisa. Mas falhamos aonde?
Aonde, profeta de Deus? Nós queremos saber onde temos falhado. Em ouvir aquela quieta e pequenina voz que atraiu o profeta, que enrolou em um dogma denominacional, que enrolou em um credo de tal e tal denominação. Não, o profeta não diz isso. Que enrolou o manto em si. Saiu e disse: aqui estou, Senhor. Sem nenhuma interpretação minha. De fato, eu pensei que o Senhor estivesse nos trovões, nos relâmpagos, nos ventos, no fogo. Mas agora eu posso te ver nessa brisa. Agora eu posso ver que esta vara, porque a vara de Arão reverdeceu numa hora de silêncio, numa hora calada, numa hora em que a terra recebia o sereno da madrugada, enquanto todos dormem delitos e pecado. Estas varas secas estão secas, não há seiva em si mesmas, mas há uma, sim, há uma diferente, há uma que reverdeceu, há uma que floresceu, há uma que deu fruto. Lá enquanto Ló estava preocupado com a solução social de Sodoma e Gomorra, estava lá separado, ouvindo uma quieta, pequenina voz. Os anjos tinham que lutar com Ló, para que Ló entendesse. Mas Abraão, Eloí não teve que lutar com ele para coisa alguma. Apenas vinha ele e falava. E sempre falava dos seus próximos passos, porque naquele anterior ele não duvidou. Mas se você fica parado, você vai gerar alguma moabitas? O que nos trouxe Ló depois disso? Filhos de suas próprias filhas, denominações. Uma dá uma renovada, outra dá outra renovada, e vai assim, e depois não passam da mesma coisa, da mesma natureza. O que deu o casamento das filhas de Ló com seu próprio pai, embriagado? Deu denominações moabitas, pelas quais o falso profeta Balaão conseguiu matar 23 mil soldados de Israel num só dia. Mas por que Abraão nunca se encontrou neste enredo? Porque ele é um tipo da noiva. Ele é um tipo diferente. Ele é um tipo que na hora do trovão estava tudo muito bem, na hora do relâmpago, na hora ele dava glória a Deus, estava muito bem, na hora do óleo, do sangue e de todos os passos, mas naquela hora serena, quieta, ele podia comer o novilho cevado, ele podia receber uma promessa de que não viria moabitas, mas viria Isaque. E para onde aponta esse Isaque? Essa promessa, essa posteridade de Abraão? Para Cristo. Veja que diferença. Por que esse cristianismo de correr para cima e para baixo? Ocupado como Ló estava ocupado com o problema social de Sodoma e Gomorra. Está muito bem, prossigam, isso é bom, isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas há um Abraão separado, ouvindo a quieta e pequenina voz que atraiu o profeta. O que é que está lhe atraindo? É aqueles gritos de louvores porque o paralítico andou. Isso é muito bom e eu saltaria talvez mais do que ele, por ver uma coisa dessa. Isso é maravilhoso. O que é que está atraindo a você espiritualmente? Não seria uma pequenininha voz, pequeno sinal que dirigiu a igreja primitiva?
que atraiu o profeta de Deus e que o enrolou em suas próprias interpretações, mas sim um manto sagrado. Aquele manto que eles não puderam rasgar. Rasgaram os vestidos, cada um fez uma interpretação para si. Cada um fez um sistema de Deus, entre aspas. Mas o manto não. Oh, que Deus te abençoe, que Deus te envolva neste manto, nesta mensagem gloriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a santa lei cumprir, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso
mundo tem tristeza.